Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Elu Brasil, que depois das contribuições vamos manter esse nome, Pod Elu. Então seja bem-vindo ao Pod Elu. E hoje, no episódio de hoje, aqui na S3, a gente tá com o José Roberto Marques, que ele é biólogo, ele é técnico em química. Tem várias atribuições aí do Zé. Ele atualmente é diretor de métodos educativos do Grupo de Escoteiros, lá de Pedra Grande, Atibaia. É tesoureiro do Conselho da Comunidade das Execuções Penais, também de Atibaia. Ele já foi instrutor do National Safety Council, aí tinha um curso de 80 horas que chamava-se First Responder, ele é instrutor do First Responder, já foi instrutor também aqui no Elu Brasil do Emergency Care Safety Institute, que a gente chamava de ECSI, e hoje, atualmente, ele é instrutor do American Heart Association, nós somos uma agência internacional da American Heart. Então, eu tô aqui com o Fábio. Olá, boa tarde. Fabinho? Eu tô com o Fabinho, que nós vamos ser os hosters desse negócio, né? E aqui tá o Zé Roberto. Zé, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui na S3, né, no Pod Elu. É muito bom estar entre amigos, isso é muito bom, né? Muitas histórias para contar, muita coisa a gente tem aí para fornecer aí para vocês, desse universo da qual a gente vive, que é o primeiro socorros, né? As primeiras respostas. Que legal, Zé. Ó, eu e o Fabinho, eu chamo de Fabinho, vou te chamar de vez em quando de Zé. Com certeza ele vai te chamar de Fábio e vai me chamar de Zé, porque nós estamos juntos há mais de 20 anos e isso sempre aconteceu. Ele não conseguiu gravar ainda quem é o Zé ou quem é o Fábio. Eu acho que é pela semelhança. Deve ser isso. Dos olhos é igualzinho, deve ser isso. Muito. Até hoje ele troca. Não, mas aqui eu vou acertar, porque você tá de frente, é quase impossível que eu vá errar, Zé. Isso, a gente devia ter vindo de crachá pra ficar mais fácil. É que justo vocês dois foram os que me confundiram mais a vida inteira, meu. Mas Zé, conta aqui um pouco pra gente, ou pro pessoal, pra te conhecer melhor, de onde você nasce, como foi sua formação de pequeno, o que você fazia, sei lá. Bom, eu sou santista de nascimento, né? Mas fui criado na Praia Grande, na cidade de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, né? Fui uma criança de pais operários, né? Meu pai era encanador eletricista, minha mãe dona de casa, né? Então, tivemos uma vida como qualquer outra criança, né? De classe média baixa. Então, sem luxo, sem nada, mas uma infância muito divertida, porque lá a gente tinha praia, né? Então, era o que todo mundo queria, nós tínhamos no quintal de casa. Delícia. Tinha, inclusive, a Serra do Mar, às vezes a gente se aventurava, nós nos aventurávamos lá na Serra do Mar, né? Então, nós tivemos uma vida bem gostosa nessa questão, né? Com o suficiente. Não tínhamos muitos recursos, mas tínhamos o suficiente. Então, sou do litoral paulista. Aos 13 anos eu entrei no escotismo, né? Já que você citou, hoje eu sou um chefe escoteiro, mas eu estou desde 83 no escotismo. Que legal. Surfei, me diverti muito na água surfando. Depois, mais velho, nadei maratona, né? Algumas provas como militar, né? Não me tornei profissional em nada, sempre de forma amadora, mas me diverti. Eu sempre gostei de estar envolvido nessas coisas. O surf eu ainda fiz dos 13 até os 24 anos, quando eu casei e vim para Atibaia. Você chegou a competir surf assim, não? De forma amadora, muito amadora, né? Nos campeonatos que tinham no próprio bairro. Porque para você se profissionalizar, você tem, quando você recebe dinheiro, você se profissionaliza. Mas aí você tem que ter um outro tipo de dedicação. E meu pai sempre falou assim, se ferir a escola, não vai. E aí os patrocinadores exigem que você vá para fora do país,
E aí muda completamente, né, a rotina de estudos. E meus pais nunca tiveram muito essa propensão de pensar dessa forma, né? Eram bem conservadores, são ainda conservadores. Então, eu não cheguei a fazer nada de forma profissional. Sempre por prazer. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje o grupamento marítimo, né, do Bombeiro tem um projeto chamado Surf Salva. E ele veio, né, ele surge da contribuição dos surfistas, muitas vezes, em auxiliar, porque são tão próximos, estão dentro da água, chegam muito rápido no salvamento. Você chegou quando garoto a participar de algum salvamento? Algumas vezes, porque assim, nós tínhamos conforto dentro da água. Então, todo surfista, todo garoto praiano, todo caiçara, ele sabe os limites que ele pode ir dentro do mar. O mar é um senhor que exige muito respeito. Ele deixa você se divertir, mas tem limites muito bem definidos. E como nós estávamos com pranchas e nós nadávamos, né? Então, às vezes, a gente cedia a prancha para alguém que estava precisando, estava com dificuldade, às vezes estava com cãibra, estava desesperado, então a gente falava assim, segura, e a gente ia trazendo, aproveitando as ondas, as arrebentações. E começa daí a primeira sementinha que foi plantada no coração aí de emergência, ou ela surge mais para frente ainda? Não, então, tudo isso foi feito de forma muito empírica, né? A oportunidade estava lá e não deixou. Inclusive resgate de corpos. Às vezes um corpo passava boiando e a gente sabia que tinha uma mãe, um pai, uma esposa, né? Desesperado na praia procurando. Então nós colocávamos em cima da prancha e tirávamos, né? Ou informávamos ao Salvamar, né? Que aquele corpo passou por ali, pelo menos fazia uma localização. Eu morava de frente... Eu morava de frente para uma praça, depois, em 84, nós fomos para um bairro que fica às margens, né, uma casa que fica às margens da Padre Manuel da Nóbrega, lá na Praia Grande. E acidentes eram corriqueiros. Ali E a gente ia ver, mas tudo muito garoto, a gente não se envolvia, né? Às vezes tirava alguém de dentro do carro, mas completamente sem noção. Hoje, por exemplo, nós temos uma outra visão do que é mexer numa vítima. A gente chegava lá com boa vontade. Sim, mas punha na mão de Deus e muito boa vontade. Pode ser daí que começa a despertar a paixão, né? Pois é, e eu sempre tive assim, eu nunca me impressionava. Eu tinha compaixão pela vítima, mas sangue e pele lacerada não me impressionava como impressionava os outros. Então eu tinha mais conforto de estar no ambiente dando suporte, né? Que isso é um fator muito importante. Já que você vai trabalhar com emergências, você tem que estar ciente daquilo que você vai encontrar, né? Trabalhar com o luto, porque às vezes você está tirando uma pessoa que está consciente, mas ela também tem certeza que o que está do lado dela, que é da mesma família, já não responde mais. E ela entra num estado de luto ali, de desespero, e você tem que dar aquela blindada, né, no seu emocional, para você não embarcar no luto dela. Uma depressão, alguma coisa, porque eu vi muita morte. Amigos serem atropelados. Ali na Padre Manuel da Nóbrega o fluxo é intenso. Hoje está um pouco mais seguro com as privatizações de rodovia, uma série de coisas, mas ainda assim o número de acidentes é alto ali. E você serviu no litoral? Sim, eu servi na base aérea de Santos. Eu servi primeiro no batalhão de infantaria. Quando você entra, você vai para o batalhão de infantaria. Do batalhão de infantaria eu fui para os bombeiros, né? Trabalhar na área operacional. E depois foi criado um grupo com alguns bombeiros que formou o primeiro grupo de salvamento aquático. E aí ele ficou anexado no operacional do hangar.
E aí nós começamos a fazer uma série de trabalhos. Nesse entreposto, surgiram algumas oportunidades, e aí depois eu fui trabalhar com aviação, como tripulante dos helicópteros. Que legal. Né? Dentro do primeiro do 11º grupo de aviação, que é o Esquadrão Gavião, é a escola de aperfeiçoamento de asas rotativas. Então, os pilotos que são selecionados ou escolhem, depois da escola, e fazer a primeira formação dele em asa rotativa, vem para o primeiro do 11º. E naquela época, o fluxo de aulas era muito alto, porque o Exército não tinha uma escola formada, como tem hoje no Bavex. A polícia, as polícias, os corpos de bombeiro do Brasil não tinham. Alguns países da América Latina, de língua espanhola e portuguesa, também vinham fazer esse curso de aperfeiçoamento no Brasil. Então, nós tínhamos meio do ano com o pessoal da Força Aérea, meio do ano com o pessoal externo. Então, o fluxo era bem intenso. E dentro do hangar tinha um grupo que era de SAR, Safe and Rescue. Então, quer dizer, de salvamento e resgate. Que aí também eu já entrei para o meio, já fui fazer minhas coisas. E um dos... E aí, foi aí, na verdade, que eu comecei os primeiros cursos. O meu aperfeiçoamento foi depois que eu entrei para a Força Aérea Brasileira. Mas a gente hoje, né, se discute muito as habilidades pessoais e as habilidades técnicas, né? Então, a habilidade pessoal é aquela inerente da nossa característica individual. E cada um é mais calmo, outro é mais tranquilo, outro, como você disse, não se impressiona tanto com sangue, com uma situação de desastre, e outros acabam naturalmente antes disso, profissionalmente. E tem as habilidades técnicas, que isso você vai construindo no decorrer da sua carreira, né, com o tempo. Mas dá para perceber então que você sentiu essa habilidade pessoal de lidar com emergência, de lidar com salvamento, com resgate, já na juventude. E às vezes até de forma natural, inconsciente, foi se aproximando desta área, né? Sim. Eu sempre fui eu sempre tive uma personalidade de ciência, né? Eu tinha uma personalidade de ciência. Essa personalidade de ciência me traz muito a curiosidade. E eu sempre tive admiração pela medicina, né? Não cheguei a me tornar médico, né? Por uma série de motivos, mas uma das faculdades que eu queria fazer era medicina. Mas tinha um custo muito alto para a minha realidade, né? Hoje talvez seria um pouco mais fácil do que naquela época. Morando no litoral, tinha que vir para São Paulo, tinha que fazer uma série de coisas. Mas eu sempre tive essa curiosidade do funcionamento das coisas. E corpo é uma máquina maravilhosa. E muito linda de se estudar, né? E essa questão de eu não me impressionar com sangue, laceração, osso quebrado, essas coisas todas, me dava essa condição, esse interesse, né? Para mim era uma coisa muito normal. Aí, quando eu entrei na Força Aérea, eu tive a oportunidade de ter a técnica, ter o aprendizado, a teoria, porque a gente fazia tudo de forma muito empírica. Tirava da pista, não estava... até hoje a gente fala, né? Afastava do risco mais que podia. Ele não tinha esse conhecimento de que a gente podia estar causando uma lesão, que era melhor o trânsito ter ficado parado do que ter movido a vítima, essas coisas todas, né? Então, a Força Aérea foi ali onde eu comecei toda essa questão de estar envolvido nos cursos. Aí eu tive a oportunidade de fazer cursos. Zé, eu tenho uma pergunta. Duas curiosidades, Zé. Alguém te inspirou para ir para a Força Aérea? Não, isso estava nato, desde criança. Desde bem molequinho, eu não sei de precisar quando, minha mãe, quando ia à feira, tinha uma banca de um senhor lá muito conhecido da minha mãe, e ele vendia brinquedos. Meu irmão trazia carrinho. Eu sempre avião. Ou era helicóptero, ou era avião,
eu não tinha muito interesse por carrinho. Meu negócio era olhar para cima quando passava. Eu sempre tive essa questão do estar com a cabeça nas nuvens. Mas alguém te ajudou a inspirar? Não, vai, filho, por exemplo. Não. Da família? Tem alguém militar na família? Não. Militar, não. Não tinha. Mas eu tinha... na verdade, assim, eu conheci um garoto, né? Na verdade, 2 garotos, o Rodrigo e o Zé Guilherme, e o pai deles era piloto. Era piloto de jato, executivo. Na verdade, foi piloto da VASP, inclusive o avião dele foi sequestrado, ele saiu nos jornais, etc. E depois, quando ele estava mais idoso... Não foi esse que virou filme agora, não, né? Não. Teve um recente, uma história muito legal. O dele foi sequestrado, mas se eu não me engano, a VASP nessa época tinha algum voo internacional. Eu não sei se Chile, alguma coisa, né? E ele foi sequestrado e depois ele ainda foi para um país. O avião dele acho que saiu do Brasil, do espaço aéreo brasileiro. Não tenho certeza, tá? Mas ele foi porque tinha os recortes na casa dele. Quando nós éramos mais adolescentes, ele estava pilotando para o Henry Maxud, Lear 45, Learjet, jato particular. Mas ele já era um senhor. Né? Esses filhos dele eram temporâneos, já era um senhor. O Zé Guilherme é piloto, agora foi paraquedista da Onyx. Ele pilotou aviões de lançamento de paraquedistas. A última vez que eu tive notícias do Zé Guilherme, ele estava na Azul. Não sei agora para onde foi, porque as pessoas deram uma corrida das redes sociais, né? Então a gente às vezes perde muito, porque os algoritmos às vezes selecionam seus amigos e não deixam você encontrar os outros. Verdade. Até a segunda curiosidade, Zé. Mas já foram 2. Já. Não, eu só perguntei Poxa, uma. A segunda não. é o... Cadê o sotaque? Eu vejo um monte de gente de sotaque. É verdade. Cadê o sotaque? Você perdeu o sotaque? Já são 30 anos em Atibaia, né? Já tô ficando entendi, no porque tem porteira, 6. portão. Não tem 6. E falando nisso, o que levou a subir a serra? Foi o casamento? Foi mulher. Sua esposa era de lá Diz que também. amor não sobe serra? Amor de verão, né? Lá. Na verdade, ela em 1990, né, eu era militar, e ela estava fazendo aniversário, as meninas convidaram, porque elas já iam lá, alguns anos, acho que 88, 89, né, 90, elas faziam essas, nas férias, nos feriados, elas já desciam. Mas não era, nunca as encontrei, não lembro de ter encontrado lá em Mongaguá, que era o lugar que a gente ia para as baladas. E um belo dia, eu tô com um amigo que tinha um depósito do lado de casa, né? E nós fomos até um bar no final de noite e ela estava lá com as amigas. Quando eu entrei, eu vi o meu irmão e uns amigos já com as amigas dela, sentados na mesma mesa. E eu sentei com o Jean Carlos num canto assim. Eu a vi dançando lambada com um outro rapaz lá de Mongaguá. E o Jean Carlos se interessou por ela. Aí ele falou assim, ela tá olhando para mim. Eu falei, então levanta e vai. Você não tem que me comunicar, né? O papo é teu. Vai lá e se apresenta. Ele foi, ela falou que ela tinha machucado o joelho na faculdade e tal, que ela é educadora física, formada na PUC. E ela estava com o joelho estourado. Aí ele voltou, cabisbaixo. Aí ele falou assim, então. Eu falei, o que aconteceu? Tomou um toco, né, da mulher. Ele falou, não, ela tem um joelho machucado. Eu falei, que a tua tava dançando até agora. Dançando com o Sérgio agora mesmo, lambada lá. Pera aí que eu vou te mostrar como é que faz. Aí, quando ela foi falar, né, tava com o joelho, eu falei assim, se for falar do joelho, eu já sei. Vem dançar comigo que melhora. A amiga dela, que é engenheira ferroviária, trabalha aqui em Campinas, e mora em Campinas, inclusive, falou assim, vai.
Aí eu fui dançar com ela e ela já não voltou mais para a mesa. Eu também já não vi mais o Giancarlo. Eu queria que o Giancarlo pode passear. Coitado, tá? Coração e tinha uma desiludido festa até do hoje. vinho no clube da cidade, que eu ia levar as meninas que a gente estava com elas. Já não levei. Já levei a Débora. E aí depois ela foi para Atibaia e nós começamos a namorar por telefone. E naquela época não era naquela fácil, época né? Era orelhão, ficha, e meu fila. pai botava cadeado no telefone, porque era um disco, né? Para quem não conhece, o telefone daquela época tinha um disco que você girava para discar e tinha um cadeado. Só que meu pai não sabia que a hora que você tirava o fone do gancho e batia na era tecla, por tecla, era fechado, o sinal. É óbvio. Acho que muitos jovens fizeram isso. Ele queria saber como que tinha assim. Conta de telefone com o telefone trancado. E aí nós começamos a namorar, mas isso nós já éramos adultos, né? Eu em 90 já estava com... Ela é 4 anos mais velha que eu estava com 20 anos, ela estava com 24 anos. Então nós já éramos adultos, já cuidávamos tecnicamente dos nossos Eu achei que você ia falar para ela, não, eu sei como que é, eu sou um primeiro socorros, eu sei cuidar de um joelho. Não, eu não... Você já imaginou o Zé dançando lambada? Não, foi uma cena que me assustou agora. E particularmente com toda essa humildade que eu tenho, foi bom. Imagina. Sei muita lambada. Ela que tomou uma lambada assim. Tadinha. Azar dela. Ai, Débora, se você soubesse. Nossa, é ruim pra escolher homem, Deus me livre. E aí, escolheu bem. Subiu a serra. Foi pra Atibaia direto. Isso em 90, aí eu comecei a frequentar Atibaia. Né? Então eu ia lá passar um final de semana e voltava. Porque em 93 eu deixei a Força Aérea Brasileira e fui trabalhar com meu pai. Né? E ela vinha e descia. Nesse inteirinho, em 93, né, ela engravidou. Aí as coisas viram de ponta cabeça. Né? Aí eu falei, bom, agora tem que parar com a brincadeira e tomar uma posição. Tá valendo agora. Então, eu casei em outubro de 93, o Lucas nasceu em maio de 94. Isso, né? Lógico. E aí, março de 94. Abril nasceu meu sobrinho, então ele não pode, ele é mais velho. Então foi em março que ele nasceu, 6 de março. E ela veio, nós casamos, ela veio morar na casa dos meus pais, né? Quando ela estava para poder parir, ela tinha convênio médico no hospital de Atibaia. Eu falei, eu não vou deixar você parir no SUS, nada contra. Mas se você tem um hospital lá... Aí ela voltou para a casa dela aqui, e aí eu fiquei no litoral. Aí eu estava trabalhando tudo, e teve um dia que eu falei assim para minha gerente, falei, olha, eu vou para Atibaia, eu vou fazer o mercado de Atibaia, né? Vou fazer a praça de Atibaia. Eu falei, não, tudo bem, vá lá e trabalhe lá. Fiquei, a minha sogra, como a casa é muito grande, né, que nós estamos hoje, a minha sogra estava sozinha, mudou para um apartamento, né? E aí no apartamento, um dia um diretor de escola, porque minha sogra era diretora de escola, ligou para ela falando, procurando um professor de matemática. Que um dos professores não tinha aguentado a sala, naquela época não tinha aguentado a sala, e tinha abandonado 2 salas. Ela virou para mim e falou assim, encara. Eu tinha trabalhado com aviação, eu tinha trabalhado matemática pura e aplicada. Ele falou assim, eu falei, pode, bora. Eu falei assim, só que eu preciso de 1 semana. Porque eu tinha que vir entregar o serviço. Eu estava com o material da empresa. Ela falou, então se coça. Renato, eu tenho o professor, só que daqui a 1 semana. Pode ser? Não, beleza, tudo bem. Aí eu comecei a dar. Aí eu entrei definitivamente no universo de Atibaia. Aí ficou. Aí eu fiquei. Que legal. E fiquei porque lá ela tinha toda uma estrutura montada. Família tradicional. Não tinha por que eu tirá-la daquele meio. Ela era professora lá. Ela já estava formada e dando aula. Ela já tinha um emprego dela lá. E foi em Atibaia que você conheceu os escoteiros? Ou já desde... Não. Os escoteiros o escotismo entrou na minha vida em 1983. Eu estava com 13 anos. A mãe de uns amigos chegou para minha mãe e falou assim, Ana,
amiga da minha mãe, a Regina, falou assim, Ana, eu tô levando os meninos para o escotismo lá no Fortaleza Itaipu. Você deixa os meninos irem comigo? Falei, deixo. A minha mãe falou assim, tudo bem. Leva os meninos. E aí nós gostamos, os 4, né? Porque eram 2 delas e 2 da minha mãe. Gostamos e minha mãe falou, não, tudo bem, vocês querem? Queremos. Então tá bom. Aí eles fizeram o sacrifício e colocaram a gente no escotismo. Então eu tenho 41 anos de escotismo. Nossa. De promessa escoteira. Eu tenho mais de 20 de chefe. Não chegou a ser lobinho, foi direto? Não, eu já estava com 13 anos, já fui para escoteiro, fui escoteiro sênior, não fui pioneiro, porque o pioneiro é dos 18 aos 21. E aí eu estava na Força Aérea Brasileira. Mas de qualquer forma, segue uma linha de patriotismo, de organização, sim, né? Então, sim. E aí eu vou dizer para você que o primeiro socorros entrou no escotismo, porque você tem especialidade de primeiros socorros. Então, fazendo a correção, né? Analogia, né? A Força Aérea foi o serviço sério. Tá? Foi o serviço sério. Mas lá a gente tinha instrução de primeiros socorros, como fazer padiola, usando a roupa, o cinto, cabo. O lenço do escoteiro. E aí ele contribuiu muito, muito para a minha formação militar. Ser escoteiro contribui muito para a formação militar. Os escoteiros traz uma certa disciplina, né, pra gente. Sim, em tudo. Tem regra. Tem regra, tem leis, leis, né? Tem tudo. Então, nesse caso, em 83 eu entrei no escotismo, tive contato com o primeiro socorro, mas era especialidade, a gente estava afim de especialidade. Aí na Força Aérea que o serviço ficou, porque a gente tinha, como era uma escola, você tinha uma aeronave que ficava de prontidão em caso de acidente. Então tinha piloto, um SAR, um mecânico e um médico. Então, dependendo do que aconteceu, ou ficava o SAR ou ficava o mecânico. O médico ia junto na questão de salvaguarda, na questão de acidente. Então, era como grau hoje. E você começou a dar aula de matemática, mas não era formado em biologia ainda? Não. A formação veio depois, então. Então, isso foi em 1994. Em 95, eu falei, eu vou ter que me formar. Porque você não formado, eu tinha uma autorização para lecionar porque faltava professor. Ponto. Mostrei minhas habilidades. O diretor falou, não, ele sabe o que está fazendo, né? Então, eu falei assim, então, agora eu preciso me formar. E formar em quê? Né? Então, eu estava formando na minha área. Não tinha curso de matemática, mas tinha de biologia. Eu sempre gostei desta parte, da ciência. E aí eu fui fazer o curso de biologia, que na verdade é ciências físicas e biológicas. Entendeu? Mas Ciência física e biológica. Você não fez em Atibaia, você fez em Bragança, né? Fiz na FESB. Isso, porque eu acho que quando eu te conheci, você estava na FESB terminando. Eu estava terminando na FESB. Porque assim, eu passei na São Francisco e na FESB. Só que eu já tinha aquela visão, né? A universidade, você é um número. Na Fundação de Ensino Superior, que era muito menor, o professor te conhece pelo nome. Então, essa interação com o professor, que é o cara que vai te dar as oportunidades dentro da vida universitária, é maior. Tanto que eu tive uma cadeira de pesquisa, junto com mais 4 amigos, e etc, etc. Então, eu fui fazer a área de biologia. Então, ali eu comecei o meu universo na área de biologia. Mas já forçava um monte de coisa. Eu li a Barça quando era... Já cortavam uns sapinhos por aí? Não, eu nunca fui muito de judiar. Não, por judiar. Não, mas é da formação. Da formação, né? A formiga, eu queimava a formiga com laser. Acho que todos fizeram esse experimento, tadinhos. Mas eu era muito chorão na questão... Às vezes os gatos pegavam ratos e eu queria defender o rato. Então, é assim, eu tinha o psicológico para ver os destroços, mas não tinha emocional para produzir o dano. Eu achava injusto. Eles estão só cumprindo o gato caça o rato, ponto. Mas eu não gostava. E aí, eles nunca tinham sucesso quando eu estava perto.
Eu deixava o rato correr. Segurava um pouquinho. Saía chutando todo mundo, aí eu chutava o gato. Abrindo o rato. Então essa foi a primeira. Foi no escotismo que eu já comecei a pensar em emergências. Muita experiência no escotismo? Muitas. Não, por incrível que pareça. Você sabe por quê? Porque o menino escoteiro, ele sabe os limites. Ele continua moleque, a gente sobe em árvore, mas aí você vai pensar em ponto de ancoragem, que tipo de nó que você vai fazer. Então, tinha regra. Né? Você fala assim, mas um garoto de 8 anos está cortando lenha com machado? Sim, porque ele aprendeu a usar a ferramenta. É diferente de você dar um machado em alguém que não sabe nem por onde começa um machado. Um facão. Então ele sabia que tinha que apoiar no cepo, tinha a forma certa de bater, o posicionamento, não podia deixar as pernas. Então ele tinha regras. Ele sabia trabalhar com a ferramenta. Então, acidentes aconteciam, mas eram numa escala muito menor do que acontecia em qualquer criança andando de bicicleta. Bicicleta por aí, isso aí. Mas quando você vai para o ambiente selvagem, por exemplo, não está sujeito a... Então, mas o ambiente selvagem no escotismo tem um ponto. O chefe vai antes. Conhecer o local, estudar o local, saber se ele é seguro. Porque a gente está mexendo com criança. Criança tem pai. E às vezes o pai não é o chefe escoteiro. Ele não está presente. Então, por norma, até hoje o escotismo é assim. Um grupo de chefes vai fazer toda a verificação e ver se aquele ambiente é adequado. A atividade que você se propôs, você está planejando. Se tiver alguma coisa que você não vai... Aí apareceu uma jaguatirica de bate-pronto, te atacou, acho que esse ambiente não. Foi o que aconteceu numa das áreas que eu fui verificar. O departamento de águas ao qual eu trabalho, nós tínhamos o seu Luiz da Serra, que era um funcionário do departamento, e o seu Luiz da Serra morava na Grota Funda, que é na Serra da Pedra Grande. E eu fui até lá porque lá tem uma área muito legal de você acampar. De manhã cedo, onde tem a calha coletora de água da mina, que vai para o tratamento, você chega de manhã cedo, quando o sol levanta, assim, tem aquela coisa, você bate palmas, borboletinha. Ai, que show. Então é uma coisa linda. Tá, cheguei lá na casa do seu Luiz, né? Tem até uma igrejinha lá que eles fazem festa, tudo. E ele tinha dois cães, um Rottweiler e um Pitbull. O Rottweiler embaixo de uma mesa, acuado. E era cães. De você chegar lá, os cães vinham para cima. Quando eu olhei assim, a corrente, que deveria estar o outro cão, esticada. Aí eu falei, seu Luiz, cadê o outro cachorro? E foi essa noite, a Sussuarana veio buscar. Sussuarana é um... a Sussuarana é o puma brasileiro. Que lá é caminho dele. Rota. Ali tem um nome isso, é um corredor. É um corredor de alimentação deles. Então eles vêm por ali. E aí ela foi, a onça parda pegou o cachorro. Aí o outro estava acuado. Aí eu falei, então, não vai dar. Voltar com uma criança a menos não dá certo, né? Não, outra Nenhuma coisa. menos. Nenhum de nós, chefes escoteiros, anda armado. Se algum deles for caçador, por exemplo, faz uma segurança. Então, assim, antes de mexer com o bicho, só para levar as crianças lá, eu vou embora. Então, desisti da área, falei, vamos escolher uma outra área, vamos acampar em outro lugar. Então, a segurança está presente nesses quesitos. A gente não coloca as crianças em lugar... Em risco, né? Em risco. Tá cheio de gente que vive na área rural. E continuam esses corredores, né? Você tem alguma prevenção para isso? Por exemplo, como que o cara se prepara? Como que ele pensa no ambiente dele? Então, vamos colocar assim. O sertanejo, tá? Para não chamar de caipira, o sertanejo, ele conhece a região onde ele está. Ele tem percepção de risco. O problema é o cara que tem um sítio, mas mora na cidade. Ele não é daquele ambiente. Ele não foi criado ali. Ele não consegue ler os sinais. Ele passa por cima de uma pegada de onça, por exemplo, e não está nem aí.
Então, o que precisa ter? É você conhecer. Você vai morar num determinado local, você precisa ir lá visitar o local e conhecer o teu ambiente. O que falta muito para as pessoas? Por exemplo, pessoas que se perdem na mata. Elas não fizeram um planejamento, elas não avisaram órgão de segurança nenhum, não entregaram uma rota para um corpo de bombeiro. Quer dizer, sai todo mundo no escuro. O corpo de bombeiro, a polícia, sabe que foi ali. Ela nunca fez isso, mas ela vê os filmes, aí ela põe uma roupa camuflada. Camuflada. Aí ela se perde, ninguém acha ela mais. Pois muito mais difícil de achar. A primeira coisa que eu preciso ter é percepção de risco. E não há, na maioria das vezes. É igual a pessoa na praia. A pessoa bebe, não estou falando de morrer afogada, morrer de insolação. Bebe, porque eu vi muito isso acontecer. As pessoas descem em excursão para a praia, ela bebe, deita, dorme e fica exposta ao sol o tempo inteiro. O que vai acontecer? Morre de insolação. Então, em qualquer ambiente, é primeiro ter a percepção de risco e depois conhecer o lugar que você está morando. Principalmente isso. Uma coisa é o cara que vai passar o fim de semana, mas depois da pandemia, muita gente foi para o interior. E aí áreas isoladas. Não, vamos isolar de vez. Sim. Mas o cara não tem essa percepção, né, de prevenção, de cuidado, de atenção. E ela não tem a cultura... Os cursos mudam a história das pessoas, né? Ela não tem a cultura de adquirir conhecimento. Ela não... por exemplo, mora lá no Mato Grosso, numa fazenda. Alguém da família fica diabético. Ela não vai fazer um curso dizendo assim, estou lá sozinho com ele, o que eu faço? Não tem a cultura da pessoa ir buscar informação para atender. Entendeu? Lógico. Não tem. Perfeito. Essa questão precisa ser criada. As pessoas precisam entender que acidentes acontecem, pessoas morrem. Ou que vão precisar de ajuda. E isso você começou a estudar biologia e aí começaram os cursos de primeiros socorros? Então, foi assim. No término da minha formação em 99, houve um anúncio de um curso de primeiros socorros chamado First Responder, primeira resposta, que era um curso de protocolos internacionais. Aquilo já me acendeu, por conta do escotismo e depois da vivência na Força Aérea. Aí eu me interessei pelo curso, fui saber qual que era. Então era um curso eram 80 horas, mas eram dados acho que se eu não me engano, em 10 meses. Né? 80 horas presenciais, mas era presenciais. 400 de conteúdo mais. O dia inteiro. A carga horária era bem pesada. Né? E muitos manuais. E não era só a parte dos primeiros socorros, era conduta. Como se portar na cena. Primeiro eu, porque nós estamos muito acostumados a nos colocar na posição de super-heróis e invadirmos ambientes que são completamente insalubres, sem levar em conta de que eu sou um organismo que, se chegar lá, fico junto com o outro que estava lá. Então não tome esse cuidado. Lá não. A primeira coisa que foi desenvolvida na gente é essa questão de percepção de risco. Então aquilo se tornou muito interessante. E aí minha esposa veio fazer, porque ela era professora de educação física, torções, quebra de braço, né? Convulsões. Ela falou, vou fazer também. Até a minha cunhada, minha ex-cunhada, que estava iniciando na enfermagem, vinha de Santos, no sábado, fazer o curso. A Rúbia. Aí eu fiz de 80, estendi para 120 horas. Aí gostei, minha esposa também estendeu para 120 horas, e aí abriu o curso de instrutor do sistema. Que aí deu dentro do universo universitário, né? Ali aquilo virou uma novidade, começou a ter um volume de cursos, e aí ele pediu para quem quisesse fazer, abriu o curso de instrutor da National Safety Council.
Foi aí que a gente se conheceu. E o Fábio já estava no sistema. Eu já estava. Antes de mim. O Fábio você já era? Já. era. O já, Fábio já era instrutor, já. O Fábio era instrutor da minha banca de instrutor. Fui eu que avaliei o Zé na banca dele. Culpa minha. Tudo isso aqui é culpa minha. Que bênção. Como é que a gente descobre as pessoas? Mas, as responsabilidades. E olha só que na Elu, o Zé chegou primeiro que eu. Eu lembro do Zé primeiro que você. O Zé chegou na Elu primeiro que eu. Quando eu fui avaliar, né, eu fui a convite da ITI, que estava ministrando o curso, e aí eu acabei avaliando o Zé. A gente se conheceu na banca, né? Acho que meu pai estava na banca também, se eu não me engano. Tava. E depois eu vim ter contato novamente com ele aqui na Elu. Mas aí ele já estava aqui, ele é mais antigo que eu. A banca tinha 4 O Zé é o primeiro daquele mundo de National Safety Council na Elu? Você foi o primeiro ou não? Então, não fui o primeiro, fui um dos. Acho que eu sou o único que estou até hoje. Da primeira turma, que acho que é o primeiro curso que a Elu fez, que foi na Beneficência Portuguesa, na escola de enfermagem, eu não estava sozinho. Tinha um grupo de instrutores que também já tinham feito o sistema da National Safety Council, eram instrutores National. Ela não tinha onde, talvez, buscar, ela foi buscar na National, né? Só que os outros fizeram alguns outros cursos e eu continuei com a coisa. Eu e o Jatobá por um tempo. O Jatobá, Sérgio Jatobá. Sérgio Jatobá. Está nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Paramédico, capitão e paramédico lá. Hoje ele é paramédico? E capitão também? Capitão ele cuida de eu acho que é... Qual a cidade que ele tá? Boca Raton. Vamos fazer um pod com ele. Eu vou pra lá. Não, você pode me mandar pra lá. Pode me mandar pra lá, eu vou. Então eu vou junto, né? Aí o Gabriel, né, Gabriel? O Gabriel tá quietinho lá, o Gabriel. E pra não cansar os dois, eu vou carregando cabo. Tá. E uma coisa interessante, eu entro na Elu com a ida do Jatobá para os Estados Unidos. Foi ele que me indicou aqui, quando ele deixou de... Vai fugir não, hein, Serginho? Vai fugir não. Quando ele deixou o Brasil, né, para ir para os Estados Unidos, aí a Luciana pediu para indicar alguém, e ele já me conhecia e acabou me indicando. Olha, essa história é longa então, hein? Você sabe que com o Zé, eu fui o cara que mais... dos instrutores, eu mais viajei com o Zé do que com qualquer outro. Coitado. Eu sinto muito, Zé, saber nada disso. É de graça, né, nada é de graça. Agora eu entendo esses cabelos brancos, né? Essa cara cansada. Eu entendo isso, porque não é fácil. Uma oportunidade. Eu já falei no primeiro podcast, né, que a gente vai negociar com a Luciana uma insalubridade para quem viaja com o Daniel. Aposentadoria compulsória já, de imediato. É inacreditável, assim, né? E falando nisso, podia contar pelo menos uma história. Não, eu acho para um outro podcast. Não, você tá no meu, ele falou a mesma coisa. Eu ia contar as histórias, deixa para um outro, porque ele só expõe a gente. O veneno já tá correndo. E a gente podia contar. Aqui é reservado. Você tem alguma história, Zé, legal, assim, de viagem sua com o Daniel, que você pode compartilhar e não é, vamos dizer assim, não será cortado pela censura? Não, tem vários. Não, porque tem, não teve uma que foi icônica. Essa foi icônica. Eu não tô lembrando dessa. Não? Essa eu não tô lembrando. Eu não sei nem qual que é. Eu não tô lembrando. De verdade, eu não tô lembrando. O cliente era perto de Patos de Minas. Lembra dessa? Patos de Minas. Que a gente foi até Goiânia. De Goiânia, a empresa pegou a gente e foi levar até uma cidadezinha. Eu sei qual que é a cidade. Eu lembro o nome. Você lembra? Não vamos falar qual é o nome da cidade. Isso. Mas foi assim. Aí, Daniel, como é que vai ser? Não, vocês vão para o aeroporto e eu chego com a bagagem. Eu vou levar a bagagem. Mas, Daniel, conheço essa história. Você vai? Vou, eu e Moraes. Chegamos no aeroporto, os dois pimpão, despachamos nossa bagagem, fizemos nosso check-in e aguarda. Chama a primeira vez, nada. Chama a segunda, nada. Nosso nome. Chama a terceira e ele no telefone. Daniel, onde você está?
Não, eu já estou fazendo a curva aí na Bandeirantes para poder subir a rampa. Chama a quarta vez. Não, outra coisa, o avião não estava num portão, num finger. Ele estava numa área remota. Não estava nem encostado no aeroporto. Estava do ônibus para chegar lá. Pois é. Aí, Daniel, cadê você, Daniel? Não, pera aí, segura eles que eu tô chegando. Segura o avião. Só segura. Você não conseguiu segurar o avião? Zé. Não, segurar o pessoal do balcão. Não. Que a moça falou assim, vocês estão vindo? Que já estão chamando? Eles vão embora, hein? Falei, Daniel, os caras vão embora. Aí chegou um cara da companhia. Um rapazinho. Vestido de colete, né? Luminescente assim. Falou, seu Moraes, seu Vinícius de Moraes, seu José Roberto? Sou eu. Ele falou, então, ou vai agora comigo ou fica. Escolhe. E vou falar que era outras épocas, porque se fosse hoje, já tinha ido embora faz tempo. Não, aí, assim, liguei pra ele e falei assim, estamos indo embora. Não, peraí que eu tô parando. Bom, resumo da ópera. Acompanhamos o senhor lá, o menino. Escoltados, né? Escoltados. Não tinha ônibus, era uma van. Só pra vocês. Só pra nós. Aí ele andou no aeroporto inteiro de Guarulhos. Aí parou no avião. Subimos a escada. Você acredita que a aeromoça nem bom dia deu? Acredito, eu passei por isso em Manaus com ele. Nem bom dia deu. E todo Você mundo passou? Passamos isso em Manaus com você. Só que você tava comigo, né? E aí, mesma coisa, chamando a gente, Daniel, vamos. E ele queria comprar presente pras meninas, pras filhinhas deles. Falei, Daniel, tá chamando. Não, mas vamos só... A hora que a gente entrou no avião, não era a aeromoça que não falou. Você imagina 180 passageiros, aquela cara de pô, você tá me atrasando. Vocês não estão exagerando, entendeu? Não estão. Entre outros que vão deixar para outro podcast. Não, e assim, aí essa é a primeira parte. Essa é a parte da manhã. Chegamos em Goiânia. A caminhonete estava lá. Fomos pro cliente. E? Sem material. Daniel, não, tô esperando um avião. Não, já comprei passagem, tô esperando um avião. O próximo para Goiânia. Legal, beleza. Vamos, Moraes? Vamos. Demos a primeira parte do curso no gogó, na cabeça. Expliquei a situação, tudo bonitinho. E era engraçado porque, assim, tem umas peças lá dentro do cliente que chama testemunho, né? E o nome do cara que cuida das peças chama Jeová. E ele me deu um pedaço do testemunho e eu guardo até hoje como testemunho de Jeová. De presente. Ele me deu de presente um troféuzinho assim que eles faziam com esse testemunho. E coisa. Nós já estávamos dormindo quando alguém bate na porta do hotel. Chegando com as bagagens, lembra? Não foi mais ou menos assim. Não, a gente nunca atrasou um curso. Não, o curso não foi. Não, nunca atrasamos mesmo. Nunca. Não. Porque depois foi entregue tudo, ocorreu mil maravilhas, não teve problema. E nessa época era transparência, né? Era aquelas transparências. Foi em 2003 isso. Foi em 2003 quando eu cheguei na Elu. Era transparência. Aí nós invertemos. Nós passamos todo o discurso que poderia ser feito e não treinados e treinamos no outro dia tudo. Deu tudo certo. Tudo foi feito. Isso foi. Mas a dor de barriga... Zé, mas me parece que tem uma outra história aí, né? Vocês estão exagerando. Acho que um caminhão de... O Gabriel, dá pra editar isso depois? Caminhão de esterco. Teve uma viagem num caminhão de esterco. Conta essa história pra gente. Uma noite inteira de viagem. Aí nós chegamos na localidade onde o ônibus parou, né? E aí precisava chegar na cidade. Nós paramos numa cidade antes, numa cidade maior antes. E aí o cliente era numa outra cidade do interior do estado, que era outro estado. Como é que nós vamos para lá? Só tem circular. E o volume nosso de mala... Não. Ele ligou, em 2 horas a gente se ajeitou para ir
pro curso, porque eles erraram e a gente tinha que chegar no dia seguinte, não dava tempo de passagem aérea, não dava nada. Lembra disso? Sim. Em 2 horas a gente montou a barraca. Teve uma logística. Esse não foi a questão da logística. Não foi questão da logística. Era o que tinha. Não tinha outra condução para nos levar lá a não ser um circular. Que passava em várias cidadezinhas, até chegar na cidadezinha. E nós com aquela mala dentro do ônibus. Aquela não, aquelas. Sim. Bom, o motorista Tava muito frio. Muito compadecido da nossa situação, parou o ônibus, esperou a gente tirar as malas de dentro do ônibus. Beleza, foi embora. Legal. 5 da manhã era, né? Era, mais ou menos, umas 6 horas da manhã. Nós chegamos, era porque 4 horas. Tava de noite. Coisa. Escuro, tava escuro. Era, uns 70 quilômetros, nós andamos. Aí, legal. Só que a cidade é morro acima, né? É em área serrana, morro acima. Olhamos, tinha uns taxistas. Assim, nós precisamos ir até em tal lugar. O senhor leva a gente? É aqui em cima, uma praça com igreja, tudo, e o lugar que a gente ia dar o curso era lá dentro. Era para médicos, né? Era uma equipe grande de médicos, eu lembro médicos disso. Do município, porque parece que o cara estava cansando de contratar médico. Os caras viviam morrendo na estrada. Não tinham prevenção. Cair em pirambeira. Tinha um monte de coisa. Abrir a porta do lado errado, aquelas coisas todas. Vamos lá. Você tecnicamente ensina padre a rezar a missa, certo? Aquilo que você ensina num suporte básico para médico, eles não têm na grade deles, mas eles têm um conhecimento da coisa. Mas é a postura de ambiente. Aprender a usar o conhecimento dele numa cena diferente. Uma cena externa, que eles não foram criados para isso. Mas, beleza. Aí os taxistas, quando olhavam a bagagem, falavam, isso aí não entra no carro. Aí um senhor parou com um caminhão, e a gente ali parado, ele falou, vocês são de fora? O que vocês vieram fazer? Aí Daniel explicou que foi dar um curso e tal. Ele falou, do fulano, né? O fulano contratou vocês? Amigo meu, eu levo vocês lá. Aí botamos caminhão, ele já empoleirou na boleia, e eu fui lá atrás. Só que o caminhão era um caminhão que o cara tinha acabado de carregar esterco, cama de galinha. E limpar todo o material depois, as malas por fora, viu? Cara, aquilo fresco, cama de galinha. Fresco. O secretário de saúde da cidade dava risada. Quando a gente contou toda a história, ele dava risada, viu? Não, eu acho que se a gente pegar de todos os instrutores, né? Eu tenho umas 3, 4 para contar da história com o Daniel. Dá filme, dá best-seller. Dá um podcast só de... Tá. Mas tem uma vantagem boa, né, Zé, de viajar com o Daniel, é que ele é um companheirão de viagem. Ele vai conversando todo o tempo, né? Ele não... Todo o tempo batendo papo. Esperto. Não dorme, não deixa a gente... Não deixa a gente falando sozinho. Mudando de assunto dessas historinhas simples, que não acho tão importante, relevante, qual é um grande desafio de ser um instrutor? A atualização? Então, o grande desafio de você ser um instrutor, eu acho que assim, está no seu comprometimento. É o grande desafio de todo instrutor, é o comprometimento. É o tamanho da sua responsabilidade com quem está recebendo a informação. Então, não é simplesmente você conhecer para poder transmitir, né? Porque a gente pode transmitir qualquer doença, né? Repassar esse conhecimento. Eu acho que o grande desafio é assim, você conseguir lidar com o seu eu de dizer assim, não sei o suficiente ainda. Todos nós aqui ainda sofremos disso. De você falar assim, cara, eu acho que a equipe de instrutores é bem nessa pegada, assim, né? Sempre acho que nunca foi o suficiente, né, Zé? Sempre tá buscando mais, né? E é aquilo que o Zé falou, né? É um desafio do instrutor isso. E para quem acompanha o Zé há bastante tempo, como eu, né? E a gente vê essa busca de conhecimento até hoje do Zé. Isso ele é um exemplo, né? Por ser o mais velho da ELU aqui, sempre foi um exemplo para todos os outros instrutores. E hoje
né? Eu queria até que você falasse um pouquinho disso. Tá fazendo curso de pilotos, e de mecânica de aeronave, é isso? Então, são os meus 2 sonhos, né? Na verdade, o de mecânico não, mas é o meu sonho de infância, pilotar aviões, né? Então, hoje, por exemplo, eu amo tudo que eu faço, mas não faço aquilo que amo. Que eu acho que é um ponto muito importante de todo mundo, é amar aquilo que faz, se você não faz aquilo que você ama. Tratar aquilo que você faz, que você não ama, da mesma forma que você trataria se fosse aquilo que você ama fazer, né? Então, agora, graças a Deus, a vida está estabilizada, eu posso fazer algumas aventuras. Uma delas é me tornar piloto. Piloto comercial? Não, piloto. O dia que eu tiver com a cabeça quente, eu vou para o aeroclube, me torno sócio no aeroclube, vou para o aeroclube, pego o avião, ponho combustível e vou rodar. Sossegou, pousa. E aí surgiu a oportunidade de também fazer curso de mecânica de aeronave. Eu até brinco, se cair, pelo menos eu quero morrer sabendo o que aconteceu. Muito tá bom. Ciente, né, do que está acontecendo, né? Então, assim, mecânica. E também é uma oportunidade de eu partir para uma nova profissão. Né? É uma profissão que está com um déficit muito alto de profissionais. Ô Zé, como é que concilia tudo? Você faz algumas coisinhas você embaixo do seu guarda-chuva. Por exemplo, a última vez que eu almocei foi segunda-feira. Isso é um bom sinal de produção. Eu jantei todas as Péssimo noites. Isso. Eu jantei todas as noites. Mas então, eu tenho um problema. Eu sou workaholic. Eu acredito que até de fundo psiquiátrico. Né? Porque eu estou sempre querendo uma coisa nova na minha carteira. Então, isso é uma coisa que eu preciso resolver. Né? E eu tenho um problema. Por exemplo, eu não gosto de sair de férias. Que pena, a gente ia convidar ele para ir com a gente para os Estados Unidos, né? Não, vamos a trabalho? Vamos a trabalho, nós vamos. O Fábio foi para Portugal entrevistar o Gasparotto lá. Então, nós abrimos a unidade lá em Portugal, né? Tá com o Gasparotto, e a gente vai não só entrevistar o Gasparotto, mas a gente vai fazer algumas visitas técnicas lá, apresentar a Elu S3 para mais gente lá, e obviamente a gente vai fazer um podcast, né? Então eu sou ao contrário. Eu sou um pouco ao contrário. Eu vou a trabalho para Portugal, mas já que eu tô lá, né, eu vou dar uma passeada, né? Não vou dizer. Eu me divirto nas férias. Eu vou falar que não, mas eu sempre tenho aquela questão de que, assim, que isso é uma coisa que eu preciso lidar comigo, de eu estar perdendo tempo, tá? Como todo transtorno obsessivo, eu tô com aquela questão de eu estar perdendo tempo. E aí eu tenho que preencher, eu tenho que mudar isso. Isso já é ciente e tal, não sei o quê. Estou trabalhando isso. Mas eu faço um monte de coisa. Uma característica, né? Eu até falei no primeiro podcast que eu sempre fui também cobrado, né? Quando eu estava no bombeiro, dei muito treinamento nas minhas férias, nas minhas licenças e tal. E aí as pessoas, mas viu, você tira férias para trabalhar? Mas não é porque eu gosto de fazer isso, é uma coisa que me traz prazer, né? E eu falei, você é funcionário público também, eu fui, né? A gente não tem recursos financeiros para sair de férias 30 dias e passear os 30 dias. Não. O máximo que você consegue ali é reunir a família e uma semana e viajar. E aí depois, produzir conhecimento e distribuir o conhecimento foi sempre o que me agradou. Então eu viajei muito nas férias também, dando treinamento com a Elu no Brasil, e quando eu tive a oportunidade de conhecer Manaus, Porto Velho, Salvador, várias vezes a gente foi juntos, inclusive algumas vezes, né? Que a gente, obviamente, trabalhava e à noite, pelo menos, não dava praia, né? Porque era de noite, mas a gente conhecia a cidade, pelo menos, os pontos turísticos que dava para visitar. Uma vez a gente foi num congresso, foi dar aula num congresso de educação física. No outro dia que tinha um período de folga, acho que 2 horas antes, o curso era tarde, né? Às 7 da noite. Era 7 da noite? Era 7 da noite. Não, um deles começava às 2 da tarde, eu lembro que eu fui às 10 da manhã. Falei, vou aproveitar 1h30 de praia. O que o Zé ficou fazendo? Estudando. Falei, Zé... E não, nem da aula, ficou estudando outra coisa.
Ele falou, não quero, vou estudar. Falei, mas veja, eu só faço coisa que eu gosto. As minhas ocupações são todas ocupações que me chamam a atenção. Me dão... Eu provavelmente nunca fui diagnosticado oficialmente. Mas TDAH, hiperfoco, tem que ter. Entendeu? Mas eu faço, eu estudo. Lavo louça. Olha, do gato também, porque assim não deixa ficar à toa. Mas faço minhas coisas. Não, mas é uma característica, como o Daniel falou, de vários instrutores nossos, né? De gostar de estudar, desse comprometimento, como você falou, de estar estudando, né? Ele tirou muito sarro de mim, porque tudo que ele fala, eu vou comprar um livro, vou fazer um curso, e você também tem essa preocupação, né? Sim. A gente falou da ampliação, no dia seguinte já tinha me mandado um monte de, lê isso aqui, estuda isso aqui, que o caminho é esse. Então, assim, é admirável, porque hoje em dia a gente não vê tanto envolvimento, né? Principalmente, e a área de docência, de uma forma geral, não basta você saber só a técnica, né? Por exemplo, eu vou ensinar suporte básico de vida, não basta você saber suporte básico de vida, você tem que se desenvolver na técnica didática. Sim, você tem que saber, é isso que eu falo, é o comprometimento. Você tem que desenvolver as habilidades necessárias de você ter o conhecimento e fazer as pessoas que estão ali te ouvindo entenderem. E uma coisa muito legal que eu acho da nossa equipe também, né, é assim, a Verônica, por exemplo, Newton, tudo passou pelo nosso crivo. Nós chegamos primeiro. E nós não temos problema nenhum de ser auxiliar deles. De forma nenhuma. Na verdade, é um prazer. Né? A Verônica monta as questões, cria as coisas e a gente está ali ajudando, tal. Ninguém tem a questão de soberba. Não tem o estrelinha, não tem, realmente. Eu acho isso muito legal dentro da equipe, porque todos são considerados do mesmo nível. Sim. E todos têm o mesmo nível. E cada um às vezes tem uma técnica diferente, porque habitam em áreas diferentes, né, de conhecimento. O Newton na enfermagem, a Verônica na parte de... Ela é uma educadora física, você na biologia, eu como bombeiro, e a gente se complementa na aula, né? Ninguém faz sombra para ninguém. Isso é legal, realmente, é uma característica interessante. Até assim, a gente chega no curso, quem quer assumir, quem vai assumir, né? E os outros sem problema nenhum quanto auxiliar. Dá uma tumultuada às vezes no curso quando aparece alguém, né? E aí quer dar uma acelerada na gente, né? Só, mas do restante vai bem. Mas o lance é que tem muito instrutor novo. Tem muita gente chegando, né? Tem e bastante. Aí eu vou pilhando todo mundo. Faz tempo que eu não tô indo nos cursos. Faz tempo. Não, a gente brinca, mas o Daniel, ele tem uma coisa boa, que ele instiga a gente. O primeiro curso que eu fiz, ele tava... O primeiro curso que ele participou, eu tava dando aula, foi no interior de São Paulo. E no intervalo, ele... por que você faz desse jeito? Por que você não falou isso? E outro instrutor falou isso. Eu falei, nossa, quem que é esse cara? Né? Chegando agora. Mas isso instiga a gente. Isso, ele, como eu já falei, ele é uma inspiração pra gente melhorar, né? Essa postura dele de cutucar a gente, de provocar o conhecimento na gente é fundamental. É o CEO. Então, a gente vai seguir as coisas. Às vezes a gente fica bravo. Mas... Tem espaço nos treinamentos para inovação, criação? Tem. Botar criatividade? Tem espaço? Ou tá tudo travado na IA? Não tá travado na IA. Uma coisa que eu acho assim, é uma coisa que... Eu tô falando de mim e sinto dificuldade disso. Tá? Eu sinto muita dificuldade disso. É assim, é os tempos. É o tempo. Tá? Então, por exemplo, curso de 4 horas. Você não dá curso em 4 horas, você informa em 4 horas. Você só informa. Curso tem que ser dado, conceituado, explicado, treinado. Retreinado. Aí você tem... eu quero um curso de 4, quero um curso de 2 horas. Não, eu vou dar uma palestra de 2 horas sobre primeiros socorros. Né? E tem muitas coisas que você precisa alertar, abrir os olhos da pessoa para a coisa.
Às vezes você quer contar um caos, por exemplo, né? Eu que sou muito prolixo, você quer contar um caos que ilustra muito bem aquilo e você não tem tempo. Não tem. Você não, por exemplo, o Fábio não pode passar toda a bagagem dele de experiência de cenário de estrada, porque não tem tempo. Né? Mas é daí que ele tem que... As pessoas... a gente tem que criar esses ambientes como a gente faz com os alunos. Eles podem conversar depois, podem criar um ambiente de conhecimento, Sim, né? Tanto que eu falei que é uma dificuldade minha. Uhum. E aí eu tenho que correr atrás de coisa e me adaptar. E aí eu que levo bronca, porque aí eu corto e o pessoal deixa, pelo amor de Deus, os alunos querem e sobra pra mim depois. Sim, alguém tem. Ou a Verônica, a Verônica também. A Verônica, ela é mais militar que eu. Ó. Por isso que o nome é 01. Vamos, Fábio. Estamos falando de 6, você nem pode se defender, né? Não, mas estamos falando bem. Vou carregando mala. Vou carregando mala. Eu acho que tem espaço para botar a criatividade nos treinamentos. A gente tem feito umas coisas diferentes. E hoje, assim, a vantagem também são as novas metodologias de ensino, né? Então, o nosso sistema mesmo de aula, por exemplo, da American Heart, que você fornece o livro para o aluno, ele estudar antes. Né? Isso é uma sala de aula invertida de uma certa forma. Então, favorece um pouco o dinamismo, né? Por isso a gente consegue chegar e já está treinando, fazendo prática. Então, o conteúdo EAD que a gente disponibiliza muitas vezes antecipadamente, dependendo do tipo do curso, né? Então, a gente consegue... ganhar tempo com práticas em sala de aula, mas mesmo assim, às vezes quando o curso tem uma carga horária pequena, fica difícil realmente a gente contar todos os causos. E lá no Hospital Bandeirantes era na transparência ainda. Tinha aquele mas isso foi... Não, longe. E pode falar já do projeto com o Zé? Não, deixa para depois. Nada de falar agora, né? Olha, eu acho que pelo tempo que a gente tá começando... Se falar, vou falar também, né? Já viu. Esse é o único podcast de 5 horas. O primeiro podcast vai pro Guinness. Uma duração do cara falando sozinho. Você nem falou dos cursos, não falou das suas vivências ainda todas. Não, tem muita coisa, né? Então, assim, uma hora para passar uma vida. Uma hora para passar uma vida, né? De experiências, né? De experiências, tem um monte de coisa para falar. Muita viagem legal que participou comigo, tem muita. Não essas que vocês contaram rapidinho. Não, mas as viagens não são ruins. Ninguém falou que a viagem é ruim. Mas tem aventura. Aventura eu imprimo. A gente podia deixar para lá, mas ele faz questão que aconteça. As aventuras. Ele busca aventura. Ele busca aventura. Ele transpira aventura. Eu vou contar só um trechinho assim, Zé, pra você de uma. A gente tava em Manaus e eu tava cansado, eu tinha saído de turno de serviço. Não é exagero também não. Né? E a gente pegou o voo assim, tipo, saí 7h30, 9 horas tava no aeroporto, embarcamos, chegamos lá, o dia inteiro corrido, ver local, né, vai na universidade, prepara a sala, deixa tudo prontinho. Aí à noite, ele foi jantar. O pessoal convidou pra ir jantar. Isso, Aí eu falei, não, eu fui dormir mesmo, né? Não, era 7, 8 da noite. Não, mas eu tava cansado. Não, era longe, era mais tarde, era bem mais tarde. Não, era mais tarde. Era mais tarde. Aí assim, bom, fui dormir e ele foi... E a gente tava, né, em quartos separados. E aí, 3 horas da manhã, mais ou menos, alguém bate na porta do meu quarto. A hora que eu abro a porta do quarto, era o Daniel, com a cara desse tamanho. Vermelho igual a sua camisa. O lábio tava na orelha. Eu falei, Daniel, o que aconteceu? Bateu a cabeça numa caixa de marimbondo. Aí ele falou assim, não sei, eu comi alguma coisa, acho que não me fez bem. Falei, Daniel, você tá com uma anafilaxia. Você tá fazendo... Falei, vou ligar pro SAMU. E grave ainda, hein? Não, fui pro telefone pra ligar pro SAMU. Sim. Acionar o suporte avançado pro local. Sim. Ele saiu correndo no corredor. Não, você tem que ficar aí, você tem que descansar, porque amanhã tem aula de novo. E ele foi
Pro hospital A hora que De táxi. eu tava de pijama, pus a roupa por cima do pijama rapidinho. A hora que eu desço no saguão, cadê o senhor que tava aqui? Não, ele entrou no táxi, foi de táxi. Foi pro hospital de táxi. Você tava tranquilo. Né? E se você morre dentro do táxi? Então. Não, mas eu entendo tranquilo. a preocupação dele de não nos dar trabalho, tudo, né? Mas Fiz assim. tudo errado. Só fiz tudo errado. Assim, ó, a gente queria dormir pelo menos a cada 12 horas. Se não dá, faz 24. Se não dá, faz 72. Entendi. Não é? A missão tem que ser cumprida. Não, eu queria deixar ele tranquilo que eu não fui raptado, que eu tava no hospital. E bem provável que eu ia passar amanhã lá. E na hospital. verdade, assim, ele não. Sinais reais, não. Não, ele não tinha dispneia, ele não tinha dificuldade, não tinha nenhum sinal de. Pelo menos até aquele instante, né? Obstrução, assim, de estar edemaciando, né? Mas aí. Mas o rosto deformou. Então, assim, ele não estava vendo o estado dele. Né? Ele não deve ter olhado no espelho. Então, assim, eu vi. E me assustou pelo conhecimento que a gente tem, né? Ainda mais na cabeça. Eu cheguei no hospital, o pessoal. Passa, desesperado. A médica olhou, insonada, né? Ela olhou. Agora eu quero esse. Na hora me deram tudo. Tudo Não, na hora. além de. Só que aí, antialérgico, o que o antialérgico faz, né? Dá sono, né? Da leseira. Ele teve alta, tudo. Foi lá pro local do curso, depois da alta. Só que sentou ficava no canto da sala, só Grog. dormindo. É que foi. Não, e o braço não deram atrás, deram do braço, o braço tava caído. Eu não consegui mexer o braço. Morto. Mas Dureza. eu acho que tem muita história, acho que. O Zé. Em Zé, mas essa é uma nova fase, né? A gente agora está desenvolvendo projetos dentro da Ilu Skin, né? Da Ilu S3 eu sempre confundo. Confunde o Fábio com o Zé, o Zé com o Fábio, a Ilu Saúde com a Ilu Skin, com a Ilu Skin, com a S3. Quem manda, né? Quem manda ter um grupo grande, né? Pois é. Ô Zé, mas a gente não vê na hora. Cara, é uma delícia, tá? Os três juntos fazendo podcast ou desenvolvendo os projetos juntos, né? Tanto bom. que a gente sonhou de estar o tempo inteiro junto é muito legal, meu. Tudo tem um tempo para amadurecer. Tudo. Até que a gente fala, né? Nós somos todos muito imediatistas. Precisa de um amadurecimento, precisa de tudo. Sim, temos lá nossas necessidades, né? A empresa precisa crescer, fazer as coisas, tal, não sei o quê, mas é tudo no tempo certo. A gente precisa começar a aprender a esperar o tempo certo. Agora é menos aula, né? Menos aula, mais projetos, mais desenvolvendo. Você sente saudade da época dos cursos? Já que você falou que tá tudo muito imediato. Todo final de semana. Os cursos, e os cursos muito curtos agora, né? Cada vez todo mundo espremendo. Compactando. E ele fazia os cursos de 80 horas, de 20 horas. Era uma delícia você fazer os Sente cursos. saudades? Os cursos grandes, você pode desenvolver você pode desenvolver a matéria, né? Não é assim, faz isso, ou não faz isso, não faz isso, não faz isso. Você fundamenta tudo que tem que ser feito. Você faz, você discute, você abre para discussão. O cliente tem a oportunidade de contar a história dele, as experiências que ele tem, você amarra tudo isso num cenário onde todo mundo tem suas experiências. É muito bom, porque aí aquele grupo sai com um consenso, né? Aquele grupo fala assim, poxa, querendo ou não, cada um da sua forma, todo mundo fez a coisa certa, né? Ou mesmo que não tenha sido feito, mas olha, isso aí também funciona. Porque as pessoas precisam entender que protocolo não é lei. Protocolo não é lei, né? Agora, quando você está baseado num protocolo, é mais fácil de você se defender. Sem dúvida. Né? Então, assim, o protocolo orienta a. Ele não diz que. Ele orienta a. Então, faça. Como eu já falei várias vezes. Mas no hospital... Tá, então você usa o protocolo do hospital. Você tem a liberdade, a partir do momento que você vai usar aquele protocolo, seja fiel a ele. Integralmente. Um protocolo unido a bom senso. Eu falo sempre. Se você tem que ter o protocolo e bom senso. Porque o protocolo é uma coisa quadrada. Às vezes você precisa dar uma guinadinha
para poder passar. Então tem que ter muito bom senso para poder trabalhar com protocolo. Concordo plenamente. A gente já viu várias dessas experiências em treinamento, né? Sim. Zé, e aí, acho que a gente vai ter que gravar outro, até com o Zé. Mal começamos, já deu tempo. Será? Melhor, né, Zé? Deixar para uma segunda? O 2. O 2. 3. De repente eu e o Zé, a gente entrevista alguém, de repente você e o Zé entrevistam alguém. A gente pode vir falar de biologia, de animais peçonhentos, a gente pode vir falar... Eu tinha um monte de pergunta para fazer, né? Uma hora só não é. Mas eu acho que a gente vai estar marcando, né? Com você, uma webinar também. Sim. Né? Não só para os instrutores, mas aberta a todo o público da ELU. Mas eu tinha bastante pergunta para fazer sobre a parte de animais peçonhentos, que você é nosso especialista, nosso suporte nessa questão. Mas eu acho que hoje foi legal. Pô, muito legal, Zé. Eu nem sabia de algumas histórias. Imaginando o Zé dançando lambada. Isso vai me assustar durante algumas noites a partir de agora, né? Eu sei que num dos treinamentos que a gente foi dar, era perto da Chapada Diamantina, meu. E nos convidaram para uma festa, tinha karaokê. Eu não lembro o que era. Eu fiquei imaginando o Zé cantando e dançando. Não era toda isso. vez que nós íamos lá, tinha festa. Tinha festa toda vez? Tinha convite para festa. Ou a festa era na cidade... Ou era no Cristo, ou era em tal lugar, ou era no lago, ou era em algum lugar. Mas tinha festa. Tinha festa. Festa não faltava. Pô, mas quanta história, né? A gente foi em tanto lugar que o pessoal sempre convida a gente para... É que é assim, eu sempre falo uma coisa. Quando a gente foi em Maceió, né, no tribunal, acho que era o Tribunal do Trabalho de Maceió, eu e Moraes. Aí a juíza pediu para que alguém lá do curso nos acompanhasse até um restaurante famoso lá de Maceió, que é muito famoso, tem foto de gente e tal. Aí eu cheguei no coisa, o Moraes, eu peguei arroz, feijão, ovo e bife. E aquela mesa de comida nordestina. Aí o cara falou, mas você vem aqui em Maceió, não vai experimentar as coisas da terra? Eu falei assim, cara, eu tô trabalhando. Eu sei que arroz, feijão e ovo não me dá problema. Mas aí eu como uma comida diferente, com um tempero diferente... Né, Daniel? Né, Daniel? Né, Daniel? Não volta pro treinamento. Tudo bem, o Moraes pegou lá, mas nós estávamos em 2. Qualquer coisa o Moraes baixa e eu dou o curso. Mas isso é planejamento. Isso é consciência situacional que pouca gente tem. Então. Entendeu? É isso que eu falo. Percepção de risco. Percepção de risco. É isso aí. Se os dois baixam, como é que faz? Mas assim, foi arroz, feijão e ovo e uma Coca-Cola quente, né, Zé? Foi. Essa eu precisava falar, porque você na face da terra, Zé. Eu acho que é o único ser humano que toma Coca-Cola quente. E para quem tá assistindo, não é Coca-Cola quente, assim, aquela Coca que tá não foi colocada na geladeira. Muitas vezes ele pede quantos segundos para esquentar? 30 segundos no micro-ondas. Isso para mim é... E eu tô sabendo, o Zé não bebe, mas eu tô sabendo que ele foi recentemente e resolveu tomar uma cerveja zero e pediu para esquentar no micro-ondas. Aí para mim essa mistura foi... Não, eu buguei o pessoal. Eu buguei, porque a menina falou assim, olha, infelizmente nós não temos nada no estoque. Só tem na geladeira. Então eu falei para ela, pega, abre a garrafa, né? Põe a cerveja sem álcool na coisa... E leva ao micro-ondas 30 segundos que está perfeito. É assim que eu faço. Então, era só ela seguir o passo a passo. Levou 15 minutos. Mas ninguém fez isso, né? Porque ninguém na vida deve ter feito um pedido desse. Isso buga a cabeça de qualquer um. Mas não precisa entender. Eles devem ter ficado chocados com o seu pedido. Eu sempre falo. E se fizer mal? E se fizer mal? É coisa de militar. Primeiro você cumpre, depois você discute. Se não for absurda a coisa... Tá bom, você sabe que não vai dar certo, né? Então tá bom, mas eu vou lá fazer e depois a gente senta pra conversar. Então, mas eu nunca... Zé, já passei muita vergonha com essas histórias de esquentar bebida, Zé. Horrível. Eu esfrio comida. Daí tudo bem, aí a gente também. Eu não como, eu não faço nada nos extremos. É tudo em temperatura ambiente. E depois que eu aprendi isso, gripe, não vem mais...
tudo. Eu respeito a temperatura do corpo. Esse negócio de chegar da rua com aquele sol e tal, abrir brau, coisa fria, não vai. Não sei, eu só consigo tomar coisa extremamente gelada. É muito Não. gelo e... Perfeito. Eu tomo até, se não tiver outra coisa. Zé, você me convidar para churrasco na sua casa, você esfria o refrigerante? Não, vai ter. Ah, bom. Não vai Então ter tá para bom. mim. Por exemplo, eu vou em churrasco de amigos, certo? Você leva a sua. Eu levo minha cerveja sem álcool, se eu tiver disposto a tomar cerveja, senão eu levo a minha Coca-Cola. É minha Coca-Cola, mas tá lá na mesa para todo mundo. Ninguém vai querer. Esse daí, eu tenho certeza, ninguém divide. Essa daí de... Ninguém divide. Quem vai... beleza. Essa é a sacada. Essa é a sacada, não Ele divide nunca com fica ninguém. assim. Tá certo. Zé, show de bola, meu. Brigadaço por Obrigado, esse tempo. Vão ter muitas outras, tenho certeza disso. Não, vamos marcar. E a gente tem que falar, seja webinar, né, Fabio, ou outro podcast, falando mais especificamente dos animais peçonhentos, que é o mundo dele. Até tem que muito a ver com emergência. O objetivo hoje não era nada técnico, né? Era a apresentação sua. Sim, A gente tá bate-papo. junto, esse bate-papo de 20 anos de estrada aí juntos, né? 25. 25 anos, nossa. Vai fazer 25. Vamos fazer 25 anos, verdade. Então, assim, mas a gente vai marcar outras coisas, não só esse bate-papo, e a gente, quem sabe, a gente consegue fazer uma roda com todos os instrutores, né? E até convidar os que já não estão mais assim com a gente, né? No dia a dia, mas que já passaram. Ele citou o Moraes, né? O Carlos, né? Conseguir trazer esse pessoal aqui, muito, né? Para contar as histórias engraçadas, né? E emocionantes que tem também. Sim. Eu acho legal. Mas obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado, é bem prazeroso estar com vocês aqui. Né? O Daniel sabe disso. Nós estamos lá em Atibaia resolvendo as coisas e de vez em quando dá certo da gente estar aqui junto. Logo, logo a gente fala das novas novidades. Vamos lá, vocês sabem. Novas novidades. Vocês sabem que eu fico quietinho lá esperando provocação. Provocou na vida pessoal, algum plano para o futuro? Fora esse do piloto de... Cara, eu falo o seguinte... Que hora que ele vai ter plano pro futuro? Ele já trabalha, é grupo escoteiro, é membro museu, eu não sei é membro da sociedade lá. Perguntaram... Piloto, mecânico, algum plano futuro? Perguntaram assim pra mim na empresa, quando que você pretende se aposentar? Eu falei, com 75, eu quero sair na compulsória. Me chutarem daqui, ninguém me segura. Mas... A gente vai roubar você antes, pode deixar. Não, tamo junto. Obrigado, Zé. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Todos, mais um podcast, o Pod Elu, né? Pod Elu. Pod Elu, ficou esse nome, definitivo. Todo mundo deu a contribuição, ficou esse nome. E né, lembrar que a sugestão foi do Gabriel, do nome, né? Do pessoal que tá por trás. Gabriel é o suporte nosso aí. Que aguenta nós. Ensina, das câmeras, ensina a gente a vir aqui passar vergonha, né? Mas o Gabriel tem tomado conta da gente e o Agassiz também. Show. Obrigado, gente. Valeu, Zezinho. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, tchau a todos.